I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful. Now, sometimes they get off the beam, as we call it. When Jesus is here on earth, don't you remember Jesus said to the Pharisees, "You blind guides"? Agora, às vezes, eles escapam do guia, da luz, como chamamos. Quando Jesus estava aqui na terra, você não recorda que Jesus disse aos fariseus: vocês, guias de cegos, Blind guides, blind to spiritual things. See? guias de cegos, cego às coisas espirituais. Now, they were supposed to be guides. Guides to the people. Guiding the people to salvation. Vem, agora, eles estavam supostos a serem guias, guias para o povo, guiando o povo para a salvação. But Jesus said, "You're blind." Porém, Jesus disse: sois cegos. And he said, "Let them alone. For if the blind lead the blind, won't they both fall in the ditch?" Blind guides. E ele disse: deixe-os a sós, pois se um cego guia outro cego, não cairão ambos no buraco? Guia cegos. Oh, how the world has been contaminated with that. Blind guiding. Oh, como o mundo está contaminado com isto. Guia cegos. He doesn't want you to rely on your own understanding. Ele não quer que você descanse no seu próprio entendimento. God does not want you to rely on your understanding or your thoughts
or any man-made thoughts. Deus não quer que você descanse no seu entendimento ou em seus pensamentos ou qualquer pensamento feito pelo homem. God sends a guide, and God wants you to remember that that's His appointed guide. Deus envia um guia e Deus quer que você recorde que aquele é seu guia indicado. And we must remember Him. E devemos lembrá-lo. Here it says, Jesus said, I will not leave you, but I'll pray the Father and He'll send you another comforter. Aqui, isto diz, Jesus disse, não vos deixarei, mas orarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. And this comforter, when He was to come, was to guide us to all truth. E este Consolador, quando Ele viesse, era para nos guiar em toda a verdade. And the Word of God is the truth. And the Word is Christ. E a palavra de Deus é a verdade, e a palavra é Cristo. I am the way, the truth, and the life. Sou o caminho, a verdade e a vida. He is the Word. In the beginning was the Word is with God. The Word was God. Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And the Word was made flesh and dwelt among us. Then, if we follow the real true guide, the Holy Spirit, He was to tell us what He had seen. E o Verbo foi feito carne e habitou entre nós. Então, se seguirmos o real e verdadeiro guia, o Espírito Santo, ele terá que nos mostrar o que ele viu, o que ele ouviu, What He had heard. And He was to show us things that is to come. Amen. e ele nos mostrará as coisas que hão de vir. Amém. There you are. He is going to show you things to come. Aí está você. Ele te mostrará as coisas que hão de vir. And when the churches today reject that, how can we ever expect to go to heaven? E quando as igrejas hoje rejeitaram aquilo, como podemos esperar ir para o céu? When the Holy Spirit was sent to us for a guide, we'll take some cardinal, some bishop, some general overseer, or somebody like that to guide us. When the Holy Spirit was given to us to guide us. Quando o Espírito Santo nos foi enviado como um guia, nós tomamos um cardeal, um bispo, um supervisor geral, ou alguém assim para nos guiar. Quando o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar. And the Holy Spirit always speaks of the Word. E o Espírito Santo sempre fala a palavra. I've got many things to tell you. You cannot understand it now, but when He comes, He'll guide you to it. Eu tenho muitas coisas para lhes dizer. Vocês não podem compreender isto agora. Mas quando ele vier, ele lhes guiará a isto. That's the reason the coming of the seal. Esta é a razão da vinda dos selos. At the finishing of the seventh seal, the mystery of God should be finished. No término do sétimo selo, o mistério de Deus deveria ser terminado. To know who God is, what He is, how He lives, His nature, His being. You're supposed to be all the way up here by that time. Para saber quem é Deus, o que Ele é, como Ele vive, sua natureza, seu ser, você tem que estar aqui por esse tempo. Bring us into the full statue of sons and daughters of God. A church that's washed in the blood of Christ, that's bought without money. It's paid for by the blood of Jesus Christ. Vem nos trazendo na completa estatura de filhos e filhas de Deus, uma igreja que é lavada no sangue de Cristo, que é comprada sem dinheiro, é paga através do sangue de Jesus Cristo. Now, here we are, a guide, and He is God's provided guide. Agora aqui estamos, um guia, e ele é o guia provido de Deus. Now we're going through a wilderness, and we're on a road somewhere, and we can't get along without this guide. Agora estamos passando através do deserto e estamos em nosso caminho em alguma parte e não podemos progredir sem este guia.
and dare anybody to try to substitute any other guide. E desafia qualquer um que tentar substituir por qualquer outro guia. If you do, he'll take you off the line. Se você o fizer, ele te tirará fora da linha. This guide knows the way. Este guia conhece o caminho. He knows every inch of the way. Ele conhece cada centímetro do caminho. He knows every thought that's in your heart. Ele conhece cada pensamento que está em seu coração. He knows everybody's here. He knows who you are and what you've done and all about you. Ele conhece cada um que está aqui. Ele sabe quem é você e o que você tem feito e tudo a seu respeito. God, the Holy Spirit, and will reveal things to you, and will tell things that He's heard. Ele é o guia de Deus. O Espírito Santo te revelará coisas e dirá coisas que ele ouviu. Can repeat your words right back and say what you said. Amen. Pode repetir suas palavras imediatamente e dizer o que dissestes. Amém. Tell you what you've been, what you got, where you're going. Lhe dizer o que tem sido, o que você tem, onde você está indo. A guide, the correct guide, and He will guide you to all truth, and His word is the truth. Guia, o guia certo, e ele te guiará em toda a verdade. Sua palavra é a verdade. Now the Holy Spirit will never say amen to some kind of a man-made creed. It'll only punctuate the word of God with amen. Agora o Espírito Santo nunca fará dizer amém a algum tipo de credo feito pelo homem. Ele somente confirmará a palavra de Deus com um amém. Because it's so. Porque isto é assim. The Holy Spirit will not lead you any other way. O Espírito Santo não te guiará por outro caminho. Now the strange thing is that we all of our great denominations and things, we claim each one led by the Holy Spirit, and there's as much difference as there is day and night in all of it. Agora as coisas estranhas é que todos nós grandes denominações e coisas alegamos cada um ser dirigido pelo Espírito Santo, e em tudo isto há a mesma diferença como há da noite para o dia. But when Paul, that little Pharisee that received the Holy Spirit, when Ananias baptized him, and he went into Arabia and studied for 3 years, come back and never consulted the church about anything for 14 years. Mas quando Paulo, aquele pequeno fariseu que recebeu o Espírito Santo quando Ananias o batizou, e ele foi para a Arábia e estudou por 3 anos, voltou e nunca consultou a igreja a respeito de nada por 14 anos. And when he come and met Peter, the head of the church at Jerusalem, they were eye to eye in doctrine. E quando ele chegou e encontrou com Pedro, o cabeça da igreja em Jerusalém, eles estavam olho por olho na doutrina. Why? The same Holy Spirit. Por quê? O mesmo Espírito Santo. Where Peter baptized in the name of Jesus Christ, Paul did the same without anybody saying. Onde Pedro batizou no nome de Jesus Cristo, Paulo fez o mesmo sem ninguém lhe dizer. Where Peter taught the baptism of the Holy Ghost and sanctification and so forth, Paul did the same thing without consulting the church because it was the same God. Onde Pedro ensinou o batismo com o Espírito Santo e santificação e assim por diante, Paulo fez a mesma coisa sem consultar a igreja, porque isto era o mesmo guia. And how can we be today when people deny these truths? Então, como podemos estar hoje quando as pessoas negam estas verdades? When Peter taught what he did about the way the church was to be put in order, Paul had the same doctrine, because they had the same God. Quando Pedro ensinou o que ele fez sobre o modo que a igreja estava para ser colocada em ordem, Paulo tinha a mesma doutrina, porque eles tinham o mesmo guia. The God isn't going to take one over this way, one over that way, and send one east and the other west. He's going to keep you together. O guia não levará um para este lado e o outro para aquele lado, e mandará um para o leste e o outro para o oeste. Ele vai vos conservar juntos. And if we'll just let the Holy Ghost
keep us together, we'll be one. If we just don't let the devil pull you off on the wrong road. E se nós simplesmente permitirmos que o Espírito Santo nos conserve juntos, nós seremos um. Se simplesmente não deixarmos que o diabo nos puxe para o caminho errado, We'll be one heart, one mind, one accord by one Spirit, the Holy Spirit, the guide of God that will guide us to all truth. nós estaremos num só coração, numa mente, num acordo, através de um Espírito, o Espírito Santo, o guia de Deus que nos guiará em toda a verdade. Right? But you got to follow your guide. Yes, sir. Isso é correto, mas você tem que seguir o seu guia. Sim, Senhor. Look at Nicodemus. He needed a guide, yet he was a smart man. Veja, Nicodemos, ele precisava de um guia, embora ele fosse um homem inteligente. He was a teacher, about 80 years old. Ele era um ensinador com cerca de 80 anos de idade. He was of the Pharisees or the Sanhedrin courts, the council, ministerial association. Ele era dos fariseus, ou da corte do Sinédrio, do concílio da associação ministerial. He's one of their greatest men, a teacher in Israel, a master at it. Ele era um de seus maiores homens, um mestre em Israel, um mestre nisto. Think, a master teacher. Pense, um mestre ensinador. Yes, he knows the laws. But when it come to be born again, he needed a guide. Sim, ele conhecia as leis, mas quando aconteceu dele ter que nascer de novo, ele precisava de um guia. He was hungering for it. He knew there had to be something different. Ele estava faminto por isto. Ele sabia que ali tinha que haver algo diferente. His expression to Christ that night proved it. It proved also the feeling of the rest of them. But none of them had the very audacity that he had. Sua expressão para Cristo naquela noite provou isto. Isto foi provado. O sentimento do restante deles, mas nenhum deles tinha a mesma audácia que ele teve. There was none of them that could come up there and do what he did. Não houve nenhum deles que pôde chegar ali em cima e fazer o que ele fez. People condemned Nicodemus for coming by night. Você sabe, as pessoas condenaram Nicodemos por ter ido à noite. He got there. He arrived. I know some people won't even start, day or night. But he got there. And he needed a guide. And he said, Master, we from the Sanhedrin court. Ele chegou ali. Ele chegou. Eu conheço pessoas que nem mesmo começam, nem de dia nem de noite. Mas ele chegou ali e ele precisava de um guia. E ele disse, Mestre, nós da corte do Sinédrio, We know that you're a teacher come from God. nós sabemos que tu és um ensinador vindo de Deus. Why did he know it? He was a vindicator. Porque ele sabia disto. Ele era vindicado. See, he wanted to know what this new birth meant. And he went to the right one. Because God had vindicated that this was his guide. Jesus. Vem, ele queria saber o que significava este novo nascimento e ele foi diretamente ao que era certo, porque Deus havia vindicado que este era seu guia, Jesus. Look what he said. Master, we know that thou art a teacher comes from God, because no man can do the things that you do, lest God be with him. Veja o que ele disse. Mestre, nós sabemos que tu és o ensinador, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. It was a vindication there, that there was a living God inside of him. Isto era uma vindicação ali, que ali havia um Deus vivo dentro dele. What he testified. Not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me. O que ele testificou, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Verily I say to you, the Son can do nothing in himself. Verdadeiramente vos digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, But what he sees the Father doing, mas o que ele vê o Pai fazendo, Son likewise. da mesma forma faz o filho. That doeth the Son likewise. O Pai trabalhou e aqui trabalho. The Father worketh and I worketh hitherto. In other words, God showed him what to do, and he went and just acted it out. He didn't do anything until God told him to do it. Amen. Em outras palavras, Deus lhe mostrou o que fazer,
E ele saiu e apenas colocou aquilo em ação. Ele nada fez até que Deus lhe disse para fazê-lo. Amém. That's the real frank facts of it. Estes são os verdadeiros fatos sinceros disto. If we just move and wait till the Spirit moved us to do it. Se apenas movêssemos e esperássemos quando o Espírito nos levasse a fazer aquilo, That's it. And then be so completely lost in Christ that He don't have to shove you around like He does me. é isto. E então estaríamos completamente absortos em Cristo, que Ele não teria que te impulsionar por aí como Ele faz comigo. But the first little nod of His head, you're ready, and nothing's going to stop you. Mas o primeiro sinalzinho com sua cabeça, você estaria pronto e nada te barraria, Because you know that it's the will of God. porque você saberia que isto é a vontade de Deus. He needed a guide. Ele precisava de um guia, He was a vindicated guide. e ele era um guia vindicado. He could be led by this guide because he knew this guide was inspired of God. Ele podia ser dirigido por este guia porque ele sabia que este guia era inspirado por Deus. He knew that the traditions that he had served, maybe it was the Pharisees, Sadducees, and whatever more, Ele sabia que as tradições que ele havia servido, talvez pelos fariseus, saduceus e seja o que fosse, he had served those creeds all along and seen nothing happen. ele tinha servido aqueles credos por todo o tempo e nada viu acontecer. But here comes a man on the scene saying that he is a promised Messiah of the Bible. Porém, aqui entrou um homem em cena dizendo que ele é o Messias prometido da Bíblia. Then he turns around and does the very works of God. Então ele volta e faz as próprias obras de Deus. Jesus said, if I don't do the works of my Father, then don't believe me. Jesus disse, se não faço as obras do meu Pai, então não creio em mim. But if you can't believe me, be the very works that I do, for they testify of me. Mas se não podem crer em mim, creiam nas próprias obras que faço, pois elas testificam de mim. Then no one in Nicodemus could say, Master, we know you're a teacher come from God. Então não é de se admirar que Nicodemos dissesse, Mestre, nós sabemos que tu és um ensinador que veio de Deus. For no man can do the things that you do without God being with him. Pois ninguém pode fazer as coisas que tu fazes sem Deus estar com ele. See, he needed a guide. Vem, ele precisava de um guia. Though he was a master of the thing. Embora ele fosse o mestre da coisa, He was a master of his church. ele era o mestre de sua igreja. He had dignity. Ele tinha dignidade. And he had prominent places. And he was a great man. E ele tinha posições notórias. E ele era um grande homem. No doubt respect from all the people to the country. Sem dúvida, respeitado por todos na But nação. when it come to being born again, he needed a guide. Mas quando foi dito a respeito de nascer de novo, ele precisava de um guia. So do we. We needed a guide. Do mesmo modo, nós precisamos de um guia. Cornelius, he was a great man, an honorable man. Cornélio, ele era um grande homem, um homem honrado. He built churches. He respected the Jews because he knew that their religion was right. Ele construiu igrejas. Ele respeitou os judeus porque ele sabia que sua religião estava certa. And he paid alms. And he prayed every day. But when the Holy Ghost comes, something had been added to the church. He needed a guide. Ela dava esmolas e orava todo dia, mas quando o Espírito Santo chegou, algo havia sido adicionado na igreja. Ele precisava de um guia. God sent him the Holy Ghost. Deus lhe enviou o Espírito Santo. He sent it in the person of Peter. Ele o enviou na pessoa de Pedro. For while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on him. Mas quando Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre ele. God used the guide through Peter. He used it because he guided Cornelius to the right way. Deus usou o guia através de Pedro. Ele usou isto porque ele guiou Cornélio para o caminho certo. And while he was yet speaking, the Holy Ghost fell on them Gentiles. Enquanto ele ainda falava, o Espírito Santo caiu sobre aqueles gentios. Then he said, can a man forbid water that these should not be baptized?
Então ele disse: pode um homem proibir água para que estes não sejam batizados? See, still the guide speaking. Vem, o guia continua falando, não Pedro. Not Peter, because that's a bunch of Gentiles. Porque aquele era um grupo de judeus, os gentios, Unclean, dirty to him, and he didn't even want to go. imundos, sujos para ele, e ele nem mesmo queria ir. But the guide said, I'm sending you. Porém o guia disse: estou te enviando. You do things that you don't think you would do. Você faz coisas que você não acha que faria. When the guide gets completely controlled, Quando o guia tem controle completo, when you let him guide you. quando você deixa que ele te guie. Oh, how wonderful it is to be led by the Holy Spirit. Oh, como maravilhoso é ser guiado pelo Espírito Santo. He is the guide. Ele é o guia. All right. He spoke to Peter and told him what he must do. Correto. Ele falou através de Pedro e lhe disse o que ele devia fazer. Then when they all received the Holy Ghost, he said, we can't forbid water, seeing these has received the Holy Ghost like we did at the beginning, and they baptized them in the name of the Lord Jesus. Então, quando todos eles receberam o Espírito Santo, ele disse: não podemos proibir água, vendo que estes receberam o Espírito Santo, como fizemos no princípio. E eles os batizaram no nome do Senhor Jesus. Now, who led him to do that? The guide that was in him. Didn't Jesus tell him, take no thought what you're going to say? Agora, quem o dirigiu a fazer aquilo? O guia que estava nele. Jesus não lhes disse: não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Because it's not you that's speaking, it's the Father that dwelleth in you. He doeth the speaking. Amen. Porque não sois vós quem haveis de falar, é o Pai que habita em vós. Ele falará. Amém. The eunuch coming down from Jerusalem. O eunuco descendo de Jerusalém. And God had a guide in the world at that time, the Holy Ghost. E Deus tinha um guia no mundo naquele tempo, o And Espírito he had a Santo. man down there that's filled with this guide. E ele tinha um homem lá embaixo que estava cheio deste guia. He wasn't even a preacher. He was kind of a deacon like. Ele não era nem mesmo um pregador. Ele era uma espécie de diácono. And he was down there healing the sick and casting out devils and causing a big stir. E ele estava lá embaixo curando os enfermos, expulsando demônios e causando uma grande Great joy agitação. was in the city. Havia grande alegria na cidade. He had hundreds of people gathered around him. And the guide said, Ele tinha centenas de pessoas reunidas ao seu redor. E o guia disse: it's far enough. Let's go back this way. já é o suficiente, voltemos deste lado. He didn't dispute with his guide. Ele não discutia com seu guia. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep. But they took from the body of Paul handkerchiefs. And they, Hallelujah. oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Amen. Oh, I make you feel good. I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that
hill, you know, up that little ramp going up into the lines and saying, oh, we're a marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields of Zion yield 1,000 sacred sweet before we reach the heavenly throne. Before we reach the heavenly throne, or walk the golden street